Provérbios capítulo 2. Os primeiros versos diz assim: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, diga tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Amém? Eu iniciei uma mensagem na semana passada intitulada O Tesouro Escondido, te levando a uma metáfora, a algo fantasiado, que nos fizesse compreender um pouco mais a preciosidade do que tem sido na nossa vida, neste mês especial que nós convidamos toda a igreja a meditar um capítulo de Provérbios por dia de janeiro. E nós estamos em qual capítulo hoje? No capítulo 22 de Provérbios. Nós estamos desde 1º de janeiro lendo um capítulo por dia, meditando e refletindo. E eu não sei você, mas se você tem sido enriquecido, como eu tenho sido enriquecido com a leitura e a meditação de Provérbios, levante sua mão, quero ver se tem alguém que tem ganhado bastante aí, conhecimento de Deus, sabedoria, e tem sido incrível essa jornada. E quando nós meditamos em Provérbios, muitas vezes nós não mensuramos o nível de riqueza que está em nossas mãos, o nível de preciosidade. E eu comentei aqui na semana passada que o livro de Provérbios, inclusive, tem sido adotado por especialistas no mundo dos negócios, especialistas em comportamento humano, gente que se dedica a ensinar, estudar desenvolvimento pessoal, porque mesmo tirando Deus da equação, eles não conseguem rejeitar o nível de sabedoria que há nessas escrituras. Quando você pega os principais livros de desenvolvimento pessoal, de crescimento em todas as áreas, sejam financeiras, econômicas, emocional, todos esses aspectos, você vê uma riqueza enorme, só que a maioria deles se sustentam em princípios que já estavam nas escrituras há muitos anos. A palavra de Deus já trazia isso. Alguns não dão crédito, outros dizem que foram ideias deles, mas nós vemos Deus ensinando aqui, Salomão trazendo esses princípios, e tem sido de uma riqueza enorme, e eu queria que você entendesse quão precioso é o que temos lido, estudado e aprendido, e uma forma que eu encontrei de te fazer entender quão precioso é te levando a uma ilustração, pensando como, imagine que o livro de Provérbios tivesse sido extinto, tivesse sido perdido e não existisse na Bíblia e ninguém tivesse acesso a esses provérbios, que na verdade o livro de Provérbios é uma compilação da sabedoria popular do povo judeu da antiguidade, e reunido ao longo dos anos e consolidado é a sabedoria do povo, de homens que dedicaram a entender as pessoas, o comportamento, e eles reuniram vários provérbios. Provérbios têm uma característica literária muito peculiar, que são frases curtas, usando alguns modelos às vezes como o paradoxo, a contradição, a metáfora, analogias e coisas desse jeito, mas na verdade são pequenos ditados sustentados na sabedoria de Deus, na sabedoria eterna, diferente da sabedoria popular, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que a água acaba, porque não vai, né? Ou enfim, cavalo dado não se olha os dentes. Você talvez saiba de vários ditados populares. Os provérbios são muito mais do que ditados, é algo extremamente mais profundo. Ele estava na boca do povo, como os ditados estão na nossa boca, mas eles eram fruto de uma sabedoria eterna. E não é em vão que o povo judeu é um povo próspero, em todos os sentidos. É um povo que progride, que cresce, um povo que desfruta, mesmo tirando talvez a devoção espiritual da conta, só porque entenderam que princípios eternos são princípios imutáveis. E existe aqui um parênteses que eu preciso fazer, para que você entenda antes de nós chegarmos à nossa mensagem. Princípios
eles são como leis da natureza. Eles não dependem da tua fé para que funcionem. Eu vou repetir. Princípios são como leis naturais. Eles não dependem da tua fé para que funcione. Por exemplo, você pode até chegar num 10º andar de um prédio e dizer: eu não acredito na lei da gravidade. Se joga para ver o que acontece. Ela não está nem aí para você acreditar ou não. Você vai se esborrachar no chão. Existem princípios de Deus que até quem não acredita em Deus decide vivê-los e desfruta da bênção e da recompensa do princípio. Inclusive, essa era uma das indignações de alguns salmistas que falavam: olha, o ímpio prosperando. Às vezes tem ímpio que, por mais que ele vai para o inferno, ele entendeu que é necessário ter um bom relacionamento de comunicação com sua esposa para ter um casamento feliz. Porque ele entendeu que comunicação é um princípio importante dentro da aliança. Tem ímpio que está indo para o inferno, mas entendeu que generosidade é um princípio importante para a finança. E aí ele prospera financeiramente. Aí você, cheio de fé, crê em Deus, não administra correto, não trabalha diligentemente e quebra os princípios de Deus e está tendo dificuldade nessa área. Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Por isso que talvez você deve ter visto já pessoas cheias de fé em Deus sofrendo em várias áreas da vida. Eu conheci muita gente que amava Deus, lia a Bíblia, orava, fazia campanha de oração, era fiel na escola bíblica dominical, aprendia tudo, lia tudo, mas ele quebrava princípios básicos no relacionamento com os filhos, no relacionamento com a esposa, na forma como trabalhava, na forma de lidar com o dinheiro. O que acontecia com a vida dele? Aí ele ficava: meu Deus, só pode ser o inimigo. Aí dá vontade de chegar assim com o espelhinho para o irmão: olha o inimigo aqui, olha o inimigo. É o inimigo, é o diabo que está. É o diabo, é o devorador. Pois é, ó, prazer, você aí, ó, devorador. E Provérbios traz esse tipo de sabedoria. Sabedoria para a vida, sabedoria aplicada à vida. Sabedoria que você pode ignorá-la e você vai ter que colher as consequências dessa negligência. Você pode acreditar ou não acreditar, você pode concordar ou não concordar, não importa, vai funcionar. Agora você tem uma escolha para fazer: abraçar essas verdades e dizer: Senhor, eu vou obedecer essas verdades, eu vou seguir essas verdades. E nós abrimos aqui algo que eu ilustrei, que foi: imagine que o livro de Provérbios tivesse sido perdido e nós não tivéssemos todo esse monte de versos, o que a gente faria? E aí, talvez, na minha ilustração, imagine que eu fosse a única pessoa que tivesse lido o livro de Provérbios e ninguém mais. Só que eu não consigo memorizar todos eles de cabeça, não gravei eles todos. E se eu precisasse resumir o livro de Provérbios em alguns poucos princípios que pudesse contar nas mãos, quais seriam eles? E eu te levei mais fundo. Imagine que houvesse um baú do tesouro com pergaminhos, e nesses pergaminhos estivessem escritos os princípios que resumem toda a sabedoria de Provérbios. Quais são os principais temas de Provérbios? Quais são os principais assuntos? Qual é a coisa que Deus quer que a gente não deixe de viver nesta terra para desfrutar da sua vontade nesta terra? E aí eu fiz vocês lembrarem do Indiana Jones. Quem lembra do Indiana Jones? E entrou o Indiana Jones aqui, o pessoal ficou assustado, né? Cadê a música? Tem a música aí do Indiana Jones? Só para a gente relembrar. Aí, ó, o Indiana Jones. Imagina que o Indiana Jones entrou aqui, o Indiana João, né? Domingo passado o Indiana João entrou aqui. Hoje, mas você parece com o Indiana João, hein? Olha, lembra um pouco. E entrou aqui o Indiana João e trouxe o baú do tesouro. Quem lembra do baú do tesouro aqui? E aqui está o tesouro, que na verdade são 6 princípios de sabedoria para uma vida, conforme a vontade de Deus para esta terra, para que você viva uma vida de sabedoria, de forma prática. E nós abrimos 3 pergaminhos. O primeiro pergaminho, quero ver quem lembra. A integridade do seu caráter. Por quê? Porque esses 6 pergaminhos, eles são também como se fossem um checklist que pudesse nos mostrar o que é alguém sábio.
Como saber que eu tenho vivido uma vida sábia? O primeiro pergaminho nos falava do quê? Da integridade do seu caráter. A primeira grande marca de sabedoria, o primeiro requisito para você viver uma vida plena, abundante, uma vida que agrade a Deus, mas que ao mesmo tempo te proporcione plenitude de vida, é a integridade do seu caráter. Isso é inegociável. Segundo princípio, e segundo pergaminho que nós abrimos foi... Vocês estão lendo, né? Por isso vocês sabem, né? Os relacionamentos que você possui. Os relacionamentos determinam a sua vida. Provérbios fala o tempo todo a respeito de uma sabedoria para lidar com gente. Os conselhos a respeito de com quem você convive, com quem você anda, com quem você divide a sua intimidade, quem são as pessoas com as quais caminhar, com quem dividir e compartilhar, quem são as pessoas que têm influenciado a sua vida. E nós aprendemos aqui que a sabedoria está em entender e selecionar, sim, não com falta de amor ao ponto de dizer, não, esse aqui eu vou odiar, esse aqui eu vou negligenciar, esse aqui... Não, tem a ver com entender e discernir que nem todas as pessoas nós devemos compartilhar a nossa caminhada. Nós devemos entender e saber com sabedoria quem são as pessoas com as quais nós queremos dividir a caminhada, que estão caminhando para onde nós estamos caminhando, porque as pessoas nos influenciam e nós influenciamos pessoas, e isso é importante. Mas nós fomos para um terceiro pergaminho. O terceiro pergaminho, qual é? Qual é? As palavras que você fala. A terceira grande sabedoria da vida está em o que é que sai da sua boca. O que é que tem saído da sua boca? E a palavra nos mostra a preciosidade e a riqueza que é entender que o que nós dizemos afeta a nossa vida e o nosso futuro. Agora nós vamos aqui para o quarto, para o quinto e para o sexto pergaminho. Vocês estão preparados? Amém? Vamos lá. O quarto pergaminho, o quarto tesouro, a quarta riqueza. Vamos ver aqui. Está aqui. O trabalho que você realiza. O trabalho que você realiza. Leia comigo esses dois textos aqui e senta na cadeira, segura, não fica bravo comigo. Acredite, eu amo você. Mas olha o que diz a palavra: todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva pobreza. Vamos repetir aqui, olha. Todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Provérbios capítulo 14, verso 23. E olha o que diz no verso 9 do capítulo 18. Quem relaxa em seu trabalho é irmão de quem? Destrói. Eu quero que você entenda a profundidade do princípio do trabalho. Preste atenção numa coisa, meu irmão. Deus detesta gente preguiçosa. E quando digo detesta, eu quero que você entenda a hipérbole da minha expressão. Obviamente Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus te ama. O que eu quero que você entenda é que Deus odeia a preguiça. Deus odeia, abomina a aversão ao trabalho. E talvez você ache e acredite ser meio óbvio o que eu estou dizendo, mas eu quero te levar a uma reflexão um pouco mais profunda. Eu um dia soube e ouvi de alguém que inclusive achava e tinha uma certa admiração na sua capacidade de ensinar, e eu ouvi essa pessoa duplicando um pensamento que muitos de vocês têm, que é totalmente errado, que o trabalho é fruto da queda da humanidade, que o trabalho é um castigo depois do homem ter pecado. Você já ouviu algo parecido em relação a isso? Porque a pessoa pega lá, se eu não me engano, Gênesis 2:15, eu estou pegando aqui de cabeça, por aí, e diz, no capítulo 3, quando Deus estabelece o decreto para a serpente, para o homem e para a mulher, fruto da consequência do seu pecado. Adão e Eva têm uma instrução clara de Deus de não comer do fruto, e eles desobedecem e comem. E quando o Senhor se encontra em Gênesis 3, ele chega naquele diálogo e diz: Adão, o que é que você fez? Aí Adão dá desculpa e diz: olha, a mulher que você me deu. E aí
Deus confronta a serpente e dá uma maldição sobre ela. Não sei se você lembra a maldição sobre a serpente. Ele diz: olha, você rastejará no pó, mas o principal dessa maldição que Deus estabelece à serpente, que era a personificação de Satanás, ele diz: olha, profeticamente Deus já estava definindo o plano da salvação, dizendo: olha, do fruto desta mulher, do ventre dessa mulher, ele te pisará a cabeça e você o ferirá o calcanhar. E entende-se, acredita-se que ele estava falando sobre o Cristo, o Jesus homem, que fruto da mulher seria um Deus homem, viria a esta terra e pisaria na serpente, como matando e eliminando e vencendo definitivamente o pecado. Mas esse pecado feriria o seu calcanhar, simbolizando o seu corpo físico. E aí a serpente recebe a sua maldição. A mulher recebe também uma maldição. Fruto, e talvez maldição não seja a melhor expressão para explicar isso, mas é definida a consequência a respeito do seu pecado. Quem lembra a consequência para a mulher? Alguém lembra? Em dores darás a luz. E tem uma outra coisa. E o teu desejo será para o teu? Isso aí é maldição. Isso é maldição. Ou seja, Deus estava dizendo: olha, mulher, você será dependente emocionalmente de um homem. Pronto, agora eu mexi com cachopa de abelha, hein? E aí chega no homem. Qual é a consequência do pecado para o homem? Ele diz o seguinte: do suor do teu trabalho agora você terá que sobreviver. Preste atenção. Maldita é a terra por causa de você, Adão. E agora essa terra terá ervas daninhas, e ela não é o que você viveu aqui no Éden, onde estava tudo de bombejada, produzindo e frutificando. Agora você vai ter que desfrutar, mas para desfrutar você vai ter que sofrer o amargor desse trabalho. Aí você diz: Rona, mas isso não é um castigo? Isso não é um castigo? Preste atenção. Antes da queda, em Gênesis 2, capítulo 15, Deus envia, ou ao criar o homem, ele estabelece uma ordem para o homem, dizendo: olha, ser humano, cuide desse jardim, cultive essa terra, trate dela. E depois disso, que já era o primeiro trabalho que Adão recebeu, que era cuidar da terra, lavrar a terra, cultivar o jardim, ele recebeu um segundo trabalho, que era dar nomes a todos os animais. Antes da queda, o homem já trabalhava, e agora eu quero que você entenda a revelação e a profundidade desse tema. Antes da queda, antes do pecado vir ao mundo, o trabalho era apenas uma expressão da identidade e do propósito do homem, e não uma necessidade de subsistência. Deus o cuidava e o provia, e porque o homem era uma extensão do governo de Deus nessa terra, porque era imagem e semelhança de Deus, para cumprir o seu propósito de forma desfrutável, ele trabalhava. Quem está entendendo aqui? Quando o pecado entrou no homem, a sua identidade foi rompida. E o benefício de desfrutar da provisão do Éden se perdeu. Agora, trabalho não seria somente uma expressão de propósito, que é o que deveria ser, e uma expressão de identidade, que era o que o homem era. O homem era um cuidador, um cultivador, um trabalhador no jardim, mas isso não era porque ele precisava, mas era porque ele era uma expressão da sua identidade. Alguém está entendendo? Agora não, com isso, com o pecado que se rompeu, trabalhar agora era uma forma de sobreviver, mas o trabalho nunca foi maldição. O trabalho faz parte inclusive do caráter de Deus. Quem lembra de uma frase de Jesus dizendo no Evangelho: olha gente, o meu pai está trabalhando até hoje, e eu também tenho que continuar trabalhando. Trabalhar é uma expressão da identidade de Deus. E o que é trabalhar? A melhor forma de definir o que é trabalhar são através de 3 conceitos, na minha opinião. Primeiro, trabalhar é criar algo. Segundo, trabalhar é cuidar de algo. E terceiro, trabalhar é produzir algo. Vamos repetir? Criar, cuidar, produzir. Toda vez que você está criando algo, cuidando de algo ou produzindo algo, você está trabalhando.
Agora, entenda uma coisa, a sabedoria de Provérbios nos diz coisas riquíssimas a respeito do trabalho, e nós estamos vivendo num tempo crítico, meu irmão. Nós estamos vivendo num tempo crítico, onde tem cada vez mais pessoas lutando e demonizando o trabalho, como se fosse algo terrível. Inclusive através de políticas públicas, ideologias e pensamentos e filosofias, estão fazendo as pessoas acreditar que trabalhar é um castigo. E isso tem sido não somente teologicamente sendo colocado, está sendo colocado de forma social e popular, ao ponto em que hoje você não consegue mais ter um jovem no mercado de trabalho que tenha a perseverança de se manter em um cargo. Você contrata um menino, em 3 meses ele fala, eu não estou gostando daqui. Você fala, por que você não está gostando? Eu não me encontrei aqui, sabe? Acho que não é o meu propósito. Seu propósito, você tem 18 anos. Vai estagiar, vai aprender, vai ser útil, vai aprender a ter uma habilidade. Entenda uma coisa, meu irmão, nós estamos vivendo numa geração que, através de uma linguagem e através de uma ideia romântica e bonita, estão enfraquecendo e fragilizando a sociedade, especialmente os homens. Há um desejo enorme que tenhamos homens fracos, homens preguiçosos, e homens que rejeitem e detestem a ideia do trabalho. E eu não quero falar de ninguém aqui, porque eu nem sei, de verdade, de todo o meu coração, essa é uma informação que eu não tenho sobre a nossa igreja. Mas, a cada vez mais, nós temos homens de 35, 37, 40 anos, passando horas na frente de um videogame. Onde tranquilamente dedicam o seu tempo, a sua energia, inclusive o seu dinheiro, jogando online. Mas não conseguem ficar com a atenção concentrada em 3, 4 horas de trabalho. As big techs e as grandes empresas têm, através de uma humanização mercadológica, uma forma de desenvolver o humano também no ambiente do trabalho, e deixar os trabalhos e as empresas mais humanizadas, têm relativizado esse valor, que é o do esforço, o da dedicação e o da responsabilidade. Você não pode mais exigir nada de ninguém, porque é opressão. Não pode mais ter horário. Horário, você colocou horário. Não, você não mete essa pressão, o funcionário vai se sentir ansioso, coitado. Irmão, vocês estão entendendo o que está acontecendo na nossa geração? E sabe que esse tipo de valor parece óbvio, trabalhar é importante. Parece óbvio, mas não é mais óbvio. O óbvio está tendo que ser descrito. Principalmente aqueles que têm filhos, meus irmãos. Meu irmão, não caia na armadilha. Escute, eu estou nem aí se eu for denunciado. Pode denunciar. Ele não cai na armadilha de que teu filho não pode trabalhar. Eu sei que talvez você não vai empregar ele, não vai colocar um registro nele. Mas, meu irmão, um menino de 9 anos de idade, escute, sabe qual é a média? A média das crianças tendo acesso à pornografia agora está em 7 a 9 anos de idade. 7 a 9 anos de idade é a média agora em que as crianças consomem pornografia no último relatório. Está um tiquinho para que a média abaixe para 5 a 8 anos de idade, vai ser a média em que as crianças têm acesso à pornografia. E quem quer saber qual é o dispositivo que mais leva as crianças para a pornografia? Quê? O que uma criança de 9 anos, como é que ela conseguiu um celular? Porque o pai deu, porque os amigos têm, e assim vai. E aí você começa a perceber que nós temos uma geração de crianças extremamente fragilizadas, que exigem tecnologias. Meu irmão, sabe quanto custa um celular? Um celular de 2 mil, de 3 mil, de 4 mil, na mão de uma criança. E por isso que ela não entende qual é o valor do trabalho. Por isso que ela não entende o valor do dinheiro, o valor da produção, o valor do esforço, da dedicação. Porque a mãe, muitas vezes, e o pai não tem nem coragem de pedir para o seu filho arrumar o quarto. Mas ele recebe um aparelho de 3 mil reais na sua mão e exige, ainda briga que quer trocar para o ano melhor. E a gente, sem querer, está destruindo a nossa geração, não ensinando o valor da produtividade. O teu filho precisa aprender que as coisas surgem porque elas são ou criadas, ou cuidadas, ou produzidas. Quem está entendendo aqui?
Então o filho precisa entender que a luz, que ele aperta o interruptor na tua casa, ela surge porque alguém produziu uma solução que gere energia, e você produziu recurso através do seu trabalho para pagar essa conta de energia, e ele tem que entender isso. Alguém está me ouvindo aqui? E você pode criar formas. Agora, preste atenção, meu irmão, o trabalho tem algo muito importante sobre a sua vida. Primeiro, o teu trabalho desenvolve o teu caráter. Trabalho desenvolve o teu caráter. Trabalho faz você amadurecer nas suas áreas de fraqueza. Meu irmão, trabalho exercita a tua paciência. Trabalho exercita a tua humildade. Trabalho exercita a tua perseverança. Trabalho exercita a tua empatia com outras pessoas. Trabalho exercita a tua devoção e a tua concentração. Trabalho exercita valores fundamentais que vão afetar toda a sua vida. Trabalho muda, trabalho transforma, trabalho te melhora. Trabalho é o exercício e o meio que Deus encontrou para botar para fora aquilo que você tem de melhor. Porque a palavra de Deus, que não somente lá no Éden fomos criados para trabalhar, como em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz assim, olha, que nós fomos criados para boas obras. O que é isso? Obra. O que é isso? O que é? Trabalho. O propósito pelo qual Deus te criou foi para trabalhar. Primeiro, trabalho desenvolve teu caráter. Mas segundo, trabalho desenvolve tuas competências. Meu irmão, se existe uma forma que você tem de ser alguém melhor, como ser humano, melhor em habilidades, em conhecimento, é trabalhando. E isso me choca porque eu já tive diante de mesa de aconselhamento de homens barbudos, de homens maduros, até meninos mais jovens, diante do mesmo dilema. Tá assim, estou sem emprego, tá difícil a situação. Fala, pois é, irmão, pois é, realmente tá difícil, né? E tal, eu não estou encontrando algo, não está encontrando, Primeiro que quando fala isso, não está encontrando, já é preocupante, porque em Cascavel e em Toledo, eu sei que os índices de vagas de emprego são altíssimos. Vocês sabem disso, vocês sabem? São altíssimos. Na época que saiu na pandemia o auxílio emergencial, o balcão de emprego de Cascavel fez um mutirão de ir na fila da Caixa oferecer emprego às pessoas. Falaram, não, sai fora. Fizeram matéria disso. O pessoal do balcão de emprego, falando com as pessoas na fila, viu? Nós temos aqui uma oportunidade de trabalho, tal empresa. Não. Obrigado. Para quê? Meu irmão, trabalho. Aquela expressão, aquela máxima que trabalho dignifica o homem, é uma grande verdade. Trabalho. O trabalho desenvolve o teu caráter, o trabalho desenvolve competências, coisas que você... Olha, existe algo precioso que eu sempre converso isso com a Maiara. Quando eu olho, eu tenho muito para crescer, eu tenho muito para aprender, eu tenho muito para ser desenvolvido. Mas quando eu olho para a minha trajetória de vida, que é curta, e olho para o que Deus tem exigido de mim, e a vida tem exigido de mim hoje, onde eu estou, como pastor, como professor, seja lá como for, e como líder, eu vejo o quanto Deus foi perfeito de ter me colocado aonde eu passei, em todos os lugares que eu passei. Eu tive trabalhos que eu detestava, eu dizia, para que eu vou usar isso na vida? Mas me muniu de alguma competência, de alguma virtude, de alguma habilidade nova, de algum exercício. Vocês estão me ouvindo? E aí, hoje eu olho para trás e eu vejo como, em cada lugar que eu passei, por mais insignificante que parecia, aquilo colaborou e construiu uma peça que hoje, ela me ajuda na vida. Na igreja, eu consigo ver isso de forma muito prática, porque na igreja, a gente tem todo tipo de serviço acontecendo, desde digital, programação, música, gestão, contabilidade, administração, carpintaria, engenharia, elétrica. Nessa última obra aí, o que eu aprendi, e muitas dessas competências vão sendo adquiridas na vida, porque você entendeu que trabalhar importa mais do que trabalhar naquilo que você gosta. Eu sei que eu sou um apaixonado por propósito, e para quem sabe e quem conhece sabe o quanto eu ensino sobre isso. Mas antes do propósito, antes do valor propósito, existe um valor fundamental que deve sustentar o propósito, que é o quê?
Trabalho. É a tua capacidade de se dedicar diligentemente a algo por caráter e não por prazer. Alguém está me ouvindo? Eu não nasci para ser balconista. Ninguém nasceu para ser balconista. Você nasceu para servir pessoas. Faça da melhor maneira possível. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo quanto fizeres, faça como para o Senhor e não como para homens. Eu não nasci para ser vendedor de loja. Meu irmão, entenda o seguinte: eu não nasci para ser carpinteiro, pedreiro, eu não nasci para... Meu irmão, entenda, o teu trabalho é um presente de Deus para a subsistência, para que você possa sim cuidar da sua família, ter seus suprimentos, mas principalmente para que você cumpra o propósito pelo qual você realmente foi criado, que é servir. Servir. E tem um provérbio maravilhoso que diz assim: vês um homem diligente em sua obra, perante os reis será posto. Vou repetir: vês um homem diligente no que faz, fique tranquilo, ele será servos de reis. Então, meu irmão, quando um gari, um lixeiro, entende o valor do trabalho e da excelência, acredite, ele não ficará lá por muito tempo. Eu estou errado ou não? Daqui a pouco ele é supervisor dos lixeiros, daqui a pouco ele é gestor da companhia de lixo, daqui a pouco ele é auxiliar do secretário de urbanização. Vocês estão entendendo aqui? Assim acontecia com José. José era de escravo a governante o tempo todo. Foi na casa de Potifar, foi na prisão, até chegar no palácio, porque ele entendeu o valor do trabalho e da diligência. Eu posso contar um segredo para você? As pessoas estão o tempo todo te observando e você não sabe. Grandes oportunidades você deve ter perdido na sua vida por ter sido um mau trabalhador. Um mau trabalhador. Possivelmente Deus colocou oportunidades no seu caminho, mas a forma como você trabalhou e exercitou o trabalho, jogou tudo isso que Deus queria fazer fora. Posso te contar um segredo? Irmão, preste atenção. Quando o favor e a bênção de Deus venha sobre a sua vida, que ela te encontre trabalhando. Com diligência. Sabe onde é que está a graça e o favor daquele que entende isso? Aquele que tem a coragem de sair amanhã e ir para um trabalho, para uma atividade, para um emprego que não gosta, com pessoas que talvez não quer bem, para rotinas maçantes e ingratas, e lá conseguir colocar o seu coração e toda a sua diligência. Isso glorifica e honra a Deus, mas acima de tudo, cumpre o seu propósito. Trabalho. Sabedoria se encontra em como você trabalha. Quinto pergaminho. Vamos lá? O quinto pergaminho de sabedoria. Demorou um pouquinho, achei que não ia nem soltar, né? O resultado da sua vida. O que é isso, pastor? O resultado da sua vida. O que é isso? Explica melhor. A grande sabedoria divina nos mostra que importa mais o fim do que o começo. Importa mais como você termina a tua carreira do que como você viveu ela. Importa mais os frutos que você dá, que são inquestionáveis, do que essa glória fictícia que você arrota às vezes em épocas de aparência. Sabe, eu estava refletindo que nós fomos doutrinados a admirar pessoas que talvez não sejam tão admiráveis. Se eu te perguntar aqui, me diga o nome de uma personalidade da história. Nomes surgirão. Vamos lá? Vamos fazer um teste? Pense numa personalidade marcante da história, seja da ciência, da tecnologia, de qualquer coisa. Alguém grande, alguém assim, que é relevante na história da humanidade. Vamos citar nomes aqui, desse lado, nomes. Einstein, Albert Einstein. Isaac Newton. Santos Dumont. Thomas Edison. Napoleão. Nikola Tesla. Você vê que da área de tecnologia, criação e invenções tem vários, né?
Eu quero te fazer uma pergunta: o que é que você conhece sobre a vida, caráter, família e frutos dessas pessoas? O que você sabe? Você sabe como Einstein tratava sua esposa, os seus filhos? Você sabe como Isaac Newton era com os seus amigos, com a forma como ele vivia? Santos Dumont, você sabe? Sabe se ele era casado, se ele tinha filhos? Como é que ele lidava com compra e venda, negociação, as promessas que ele fazia, o caráter que ele tinha, você sabe? Você sabe de Tesla, Nikola Tesla? Inclusive Tesla era um malucão. Percebeu que a gente foi ensinado a admirar pessoas por apenas uma fração pequena da sua vida e ignorar às vezes o que mais importa na vida de um homem? Fomos ensinados a admirar pessoas por grandes feitos pontuais, não desmerecendo o que eles fizeram, mudaram a história da humanidade. Mas não nos ensinaram a admirar pessoas por quem elas são, pelos frutos de vida. Não nos ensinaram a admirar pessoas pelo caráter que elas têm. Por isso que nós somos tão iludidos com aparências. E começamos a acreditar que pessoas têm valor quando elas estão em posição de destaque, quando elas têm números, dinheiro, fama ou algum tipo de aparente glória. E passamos a não dar valor nenhum para os indigentes que estão à nossa volta, que muitas vezes têm um legado de vida muito maior do que cada um deles. Provérbios nos ensina que é melhor dormir em paz sendo pobre do que quê? Do que com dinheiro não ter um sono. Do que é melhor a alegria na casa do justo, mesmo com pouca provisão, do que a fartura numa mesa do ímpio. E Provérbios nos mostra que o que mais vale na vida são os frutos de vida. Eu quero te fazer uma pergunta, meu irmão: se você morresse hoje, agora, o que é que a sua família, os seus filhos e as pessoas que estão à volta de você falariam de você? Isso é o que mais importa. O que mais importa na vida é fazer um exercício, pegar uma folha em branco e imaginar. Eu quero te convidar a fazer esse exercício, inclusive se você quiser fazer ele hoje à noite, você pode fazer. Pega uma folha em branco, se tranque em algum lugar onde ninguém te interrompa e escreve uma descrição possível que as pessoas à sua volta fariam de você se você morresse hoje. Você vai se colocar no lugar das pessoas que te rodeiam e vai descrever a si mesmo o que elas veem de você. O Ronan era, e eu preciso imaginar a visão da minha esposa, dos meus filhos, da minha igreja, dos membros da minha igreja, dos meus colegas de missão, dos pastores. Eu preciso me imaginar como eles me enxergam, como eles veem o meu caráter, como eles veem os frutos de vida, como eles veem como eu me comporto, e aí eu vou ter realmente uma revelação do que é que realmente importa na vida. Se fizessem uma descrição de você hoje, qual seria? Qual é o legado que você tem para deixar? Olha o que diz a palavra de Deus: meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e lhes darão prosperidade e paz. E acredite, aqui não está falando de dinheiro, não é. Qual é o fruto que você tem dado na sua vida? Você pode ser o melhor profissional na sua área, e daí? E daí? Quais são os frutos de verdade? Isso é o que importa na vida. Importa o que é que você deixará no coração das pessoas que te rodeiam. Qual é a marca? Qual é o legado? Isso é uma vida de sabedoria. E o 6º pergaminho nos diz o seguinte: a sua postura diante de Deus. Para quem lembra, foi repetido umas 3 vezes até aqui: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E talvez você não tenha entendido esse provérbio,
Mas eu quero tentar te explicar de alguma forma. O temor do Senhor fala sobre o nível de consciência que você tem a respeito de quem Deus é. A sabedoria está em ter uma clareza de quem Deus é. Posso te dizer o porquê? Porque aquilo que você não compreende, você não desfruta. É impossível desfrutar algo que você não entende. Por isso que Paulo, lá em Efésios capítulo 3, ele diz: eu rogo pelas misericórdias de Deus. Rogo e oro de todo o meu coração, para que vocês compreendam a altura, a profundidade, a largura do amor de Deus, para que vocês possam compreender. Paulo está desesperado, rogando a Deus, dizendo: olha, como eu gostaria que vocês entendessem o Deus que vocês têm. Eu tinha uns 5, 6 anos de idade, e meu irmão me levava para todo quanto é lugar. Ele tinha 10 anos de idade de diferença, né? Tem 10 anos de idade de diferença, ele é 10 anos mais velho, e ele me levava na casa dos amigos. Eu tinha uma relação muito boa com meu irmão, ele me cuidou como um pai, e meu irmão um dia me levou na casa de um amigo, lá na Argentina, onde nós morávamos, e eu nunca tinha visto aquilo. Eu vi aquilo pela primeira vez na minha vida. Ele me levou na casa de um amigo, eu falei: Paulo, estou com vontade de ir no banheiro, fazer xixi. Eu tinha uns 6 anos, acho. Ele falou: vai lá. E meu irmão sempre tentava que eu fosse mais hominho, que eu fosse mais invocado, mais... Ele falou: vai lá sozinho. Aí eu fui no banheiro. Quando eu chego naquele banheiro, eu vejo pela primeira vez na minha vida 2 vasos sanitários. Olha assim, eu nunca tinha visto aquilo. Falei: uau! Criança, 6 anos de idade. Falei. Aí eu vi um que parecia com o que eu tinha em casa, né? Tinha uma pocinha de água maior, mas tinha um outro diferente, que tinha como se fossem 2 ralinhos, alguma coisa assim, algo que parecia uma torneira. Eu não sabia que aquilo era um bidê, né? E eu olhei assim, falei: óbvio que eu vou experimentar isso aqui, que é novo, né? Já tirei a mangueira para fora e dei minha melhor urinada, né? De 6 anos de idade, aquela pocinha amarela formou. Eu falei: ué, e agora? Não vai embora isso? E eu olhando lá, cadê? É só ligar a descarga. E eu com a cara assim para cima, quando eu ligo a torneira, vem água cheia de mijo em cima de mim, na cara. Meu irmão vê que eu estou demorando, ele aparece no banheiro e olha para mim e fala: o Ronan todo mijado. Esse é o problema de você ignorar algo. Quando você ignorar é não entender, não saber, não conhecer. Você não vai desfrutar do que aquilo pode te dar. O maior prejuízo da sua vida é não temer ao Senhor. Temer ao Senhor fala de algumas coisas. Primeiro, o teu nível de devoção, honra e respeito que você dá a Deus. Se você soubesse quem Deus é, você trataria melhor o seu corpo, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus habita em nós. Se você soubesse quem Deus é, você falaria diferente com sua esposa, porque a forma como você trata as pessoas glorifica a Deus. Se você soubesse quem Deus é, você trabalharia de outra forma e trataria seus clientes de outra maneira, porque quando você trabalha, você não serve pessoas, você serve a Deus através de pessoas. Se você soubesse quem Deus é, você não olharia essa pornografia de novo. Se você soubesse quem Deus é, você teria outro nível de devoção diante de uma canção de adoração que expressasse palavras de honra ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Se você soubesse quem Deus é, você o temeria. Se você soubesse quem Deus é, você pensaria 2 vezes em fazer o que você está fazendo com a sua família. Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é a capacidade de, com a mente, com o coração e com toda a sua alma, entender a grandeza do Deus que te criou, que te amou, que te salvou, do Deus que deu a vida por você, e entender que Ele não merece menos do que toda a sua devoção. A tua falta de temor faz você dizer: será que eu vou para a igreja ou não? A tua falta de temor fala: sem nada a fazer hoje, estou precisando me inspirar, eu acho que eu vou no culto. A tua falta de temor faz você tratar a Bíblia como se fosse outro livro. É a tua falta de discernimento, você é simplesmente um Ronan diante de um bidê sendo mijado.
pela vida. A tua falta de discernimento sobre quem Deus é e de compreender a grandeza dele, faz você desprezar a sua glória. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. É a tua capacidade de ser devoto a Deus. Temer não é ter medo de Deus. Temer é conhecê-lo de forma tão profunda e tão clara ao ponto de não dar nada a menos para Ele do que toda a sua devoção e reverência. Temer a Deus é dizer, ai meu Deus, não vou fazer porque Deus vai me castigar. Temer a Deus é dizer, como poderia fazer isso diante daquele que me criou? Quem está entendendo o que eu quero dizer aqui? Eu entendi esses dias temor, vendo um pequeno desenho que a Cel estava assistindo. É difícil encontrar um desenho meio saudável, enfim, e nós encontramos por indicação um desenho chamado Heidi. E Heidi é uma menina que mora numa vila na Inglaterra, e essa menina, ela vai morar lá com o seu avô, nas montanhas do interior da Inglaterra, e lá ela encontra um menino que é camponês, viram amigos, e as aventuras de Heidi vão tornando uma narrativa bem interessante sobre valores, virtudes e caráter. E tem uma hora em um episódio que vem um visitante, um aventureiro na vila, e diz, olha, eu vim escalar as montanhas dessa vila. Quem pode ser o meu guia? E alguém falou, olha, tem um senhor, que é o avô da Heidi, tem um senhor que conhece isso aqui como um tudo, ele conhece muito bem as montanhas, ele pode ser guia. Ele chega na casa desse senhor, desse velho, que é bem rabugento, bem amargo, assim, bem duro, e aquele visitante aventureiro, aquele homem diz, olha, eu estou procurando alguém que seja o meu guia na trilha, eu pago muito bem, já começou a soltar dinheiro. E o que é que você quer? Ele falou, eu quero visitar as montanhas. Ele falou, mas nesta época do ano não se visita as montanhas, é perigoso demais. Ele falou, não, eu vim de tão longe, eu quero visitar as montanhas, eu pago o que for necessário, só quero que você me guie, não precisa dar opinião não. E aquele velho diz, olha, pegue o seu dinheiro. E foi num episódio muito interessante, porque Heidi e o seu avô estavam passando necessidades, eles precisavam muito de dinheiro. E isso trouxe uma lição importante, porque o velho está diante de algo que resolveria o seu problema, mas para isso ele teria que sacrificar algo muito grande, que era saber o perigo que eram as montanhas. Ele conhecia as montanhas, e ele diz para aquele aventureiro, diz, olha, pode pegar o seu dinheiro, mas eu não subirei e nem recomendo que você suba. E se eu subisse nessa montanha, eu estaria desprezando o poder dela, e o quão perigosa ela é, por isso que eu não te levo lá. Isso me deu uma noção do que é temor. Temor, preste atenção, aquele velho só temeu subir nas montanhas, porque ele conhecia profundamente as montanhas. O aventureiro estava lá, vamos subir, não dá nada. Ele só estava fazendo aquilo porque ele não conhecia as montanhas. O episódio, você já imagina? O aventureiro vai sozinho, quase morre, e o velho com muito esforço consegue salvar. E quando eu vejo aquele velho com temor de subir as montanhas, porque conhecia elas bem, me faz entender um pouco de como é a postura das pessoas diante de Deus. E me leva a uma conclusão muito simples e óbvia, principalmente como pastor. Teu nível de temor a Deus é proporcionalmente igual ao teu nível de conhecimento de Deus. Quando eu olho alguém que despreza a palavra de Deus, os princípios de Deus, que despreza o poder e a glória de Deus, eu vejo claramente alguém que ainda não conheceu a Deus. Porque se conhecesse, não estaria lidando com a vida dessa maneira. É por isso que, eu vou te contar uma coisa, aqui nessa igreja, a gente entendeu que não precisa colocar regras na vida das pessoas. Você não precisa ficar mandando nas pessoas, dizendo que você pode fazer e você não pode, não. Sabe o que a gente tem lutado, buscado e tentado fazer? Apresentar Deus para as pessoas. Porque o teu nível de profundidade, de conhecimento de quem Deus é, vai se encarregar de gerar em você um nível de temor, que você vai detestar, odiar e fugir do pecado. E não é porque pastor mandou não, ou porque tem um código de ética da igreja, mas é porque você conheceu alguém. O nome dele é Cristo, e ele é suficiente na sua vida.
O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Eu estou tentando fazer a minha filha me conhecer o suficiente para me temer. E eu tenho experimentado de uma menina de 2 anos e meio o que é conhecer o seu pai. A Cel, ela tem um nível de carinho, de afetividade comigo, e eu também sou toque, a gente se abraça, se beija, se brinca, e ela ri comigo, e a gente passa horas. Mas se ela estiver fazendo algo errado, na maioria das vezes funciona, espero não dar vexame um dia que você estiver olhando, mas quando ela está fazendo algo errado, basta eu olhar para ela, com um olhar firme, que ela entra num buraco de tristeza, que mais ou menos parece com o que eu sentia com meu pai. Eu não acredito que eu decepcionei meu pai de novo. Sabe o que muitas vezes está te faltando, meu irmão? É conhecer a Deus. Talvez você só conheceu uma teologia, talvez você só conheceu uma religião, talvez você só conheceu dogmas e liturgias, ou estruturas institucionais, mas você nunca conheceu a Deus. Porque se você conhecesse a Deus, você talvez viveria o que muitos heróis da fé viveram. Não sabiam o que fazer a não ser se prostrar diante da glória de Deus, orar e clamar e se render, e viver uma vida devota a Ele, trabalhar para o Senhor, servir ao Senhor, amar a família para o Senhor, cuidar dos filhos para o Senhor, atender os clientes para o Senhor, comprar e vender para o Senhor, porque nada mais na vida tinha valor a não ser dar a honra devida àquele que o criou. Sabe por que você talvez é tão mundano e tão apegado às coisas dessa terra? Porque você não conhece a Deus. O meu desejo é que você o conheça, um pouquinho só, nem que seja 10% do que Moisés viveu, que foi ver Deus de costas. Mas você nunca vai ver na Bíblia uma experiência de alguém que teve um contato próximo com Deus, que não caiu por terra, estremecido pela glória, e cheio de um temor, dizendo: como será minha vida a partir de hoje? O profeta disse: Deus, quem sou eu? Um homem só de lábios impuros, de impuros lábios, tem misericórdia, eu vou morrer. Quando você está diante da glória, do amor e da graça de Deus, o sentimento natural tem que ser desespero. O que eu faço agora? Mas logo que a graça se manifesta e te envolve, você vai descobrir que agora sim a vida faz sentido, porque Deus se revelou, gerando temor e amor. E aí nós podemos entender o que João disse: nós, não que tenhamos amado a Deus, Ele nos amou primeiro, e porque Ele nos amou primeiro, e conscientes desse amor, é que eu consigo devolver algum nível de amor a Deus. Você tem 2 escolhas: continuar tendo uma vida terrena, materialista, e até desfrutar dos frutos de sabedoria, ou temer a Deus, que te garanto, você garante a tua eternidade. Você desfruta de um relacionamento íntimo com a pessoa que mais te ama nessa existência, e acima de tudo, de presente, você vai ganhar como Salomão, que não pediu dinheiro nem fama, mas pediu sabedoria, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Desfrutou dessa terra, de muitas coisas boas, mas mesmo assim, ao fim da vida, Salomão concluiu dizendo: olha, tudo é passageiro, tudo passa, tudo é vaidade. Tive dinheiro, tive mulheres, tive diversões, tive alegria, e descobri que isso não tem valor. Uma coisa só importa, e glória a Deus que em Eclesiastes está registrado ainda, mesmo no fim da vida de Salomão, ele continua: temer ao Senhor é a única coisa que faz sentido nessa vida.